começar o programa de hoje, nós vamos conversar sobre a questão da música como disciplina nas escolas brasileiras. Para falar sobre isso, está conosco a autora e musicóloga Maria Pacelli, que é especialista nesse segmento, nesse ramo. Como vai, Maria Pacelli? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, é sempre um prazer estar com você, seu programa maravilhoso, com muitas novidades para a gente. Maria Pacelli, a música é uma disciplina obrigatória nas escolas brasileiras? Vou contar rapidinho. A música, desde 1549, depois de 49 anos do descobrimento do Brasil, se tornou uma disciplina da escola brasileira, desde os jesuítas. Só que, depois de 422 anos ininterruptos de educação musical na escola, em 71, a música passou a ser conteúdo de artes. E aí o que aconteceu? Ficamos 37 anos dependendo da disciplina de artes, que nenhum professor de arte tem obrigação de saber música. Exato. Então teve uma decadência né, depois de 422 anos. Aí muita gente acha que é novidade a música estar na escola. Não é novidade nenhuma. A novidade é que ela voltou para a escola no dia 18 de agosto de 2008. Esse ano fazem 17 anos que a música já voltou para a escola. Só precisa que... Como disciplina obrigatória. Opa! Quais são as formas de um professor de música ingressar no mercado de trabalho nas escolas regulares? Ótima pergunta. Bem, o professor de música ele está um pouco fora né, desse saber, ele precisa se adequar. Então, quando eu dou aula de música para os meus alunos particulares, de piano, teclado, ou numa escola de música, tem uma pegada totalmente diferente da escola regular. Então, a gente precisa entender de escola regular, por quê? Os professores de música estão sendo requisitados, estão portas abertas para esse trabalho. Tem muita gente perdendo essa oportunidade porque não sabe disso. Certo. Então, ele pode trabalhar na escola particular de modo contratado ou de carteira assinada. E ele pode fazer um concurso público, porque os municípios têm obrigação de colocar concurso público para música. Então, são duas maneiras de trabalhar na escola agora. E como está sendo realizada essa capacitação dos educadores musicais no Brasil? Ou não tem nenhuma? Essa é uma questão muito importante. Em 1931, o Villa-Lobos, o maestro Villa-Lobos, que é o pai da música na escola, ele fez uma grande reforma, porque desde o Império tinha música na escola sem reforma, então era um ensino muito arcaico, muito tradicional. Ele fez uma reforma e criou o SEMA, que é a Superintendência de Educação Musical e Artes, e capacitou os professores para essa transição, que é, eu sou professor de música particular, agora sou professor de escola regular. Então ele capacitou e foi uma beleza. Muitos livros didáticos foram criados, tanto para o professor quanto para o aluno. Então o aluno ia para a escola pública, ele tinha o livro dele. Agora, o que aconteceu? Nos jogaram a lei, depois de tantos músicos pegarem no pé do governo, a Rosiana Sarney, na época, que ajudou, e tem um outro também, que agora me esqueci o nome dele, eles dois, um deputado e a Rosiana, conseguiram trazer a música de volta, junto com todos os músicos, né? Só que nós não temos capacitação. E aí, o que eu fiz? Como eu sou especialista do Brasil nessa área, eu tenho muitos livros nessa área, eu resolvi fazer alguma coisa. Então, essas palestras aleatórias que eu dava quando me chamavam, e cursos, e todo o material que eu tenho, eu transformei numa extensão universitária, onde o professor de música pode fazer essa ponte. Como que eu trabalho numa escola regular? Porque se a música é uma disciplina, ela vai ter plano de curso, ela tem que ter um livro didático, e o coordenador, ele não sabe de nada disso, né? E inclusive você trouxe algumas dessas publicações aqui, né? Trouxe. Mostra pra gente, vamos ver. Eu trouxe para mostrar para vocês o livro da extensão universitária. Quer dizer, você pode estudar online, e esse material aqui de 540 páginas, ele está no curso, ele está incluído no curso. Ainda tem esse aqui, que é a leitura complementar. Uau! Esse aqui é o módulo 1. Com o módulo 1, você já consegue se virar muito bem, mas tem 6 módulos. Nossa, não é brincadeira, não. Sim. Não é? Aliás, isso tudo pelo Centro Cultural Maria Pacelli, não é isso? Centro Cultural Maria Pacelli, a gente é uma empresa que capacita professores, porque eu cheguei à conclusão que eu tinha que dividir tudo isso, a minha experiência, porque tem muita gente precisando, e a gente foi, ao longo dos anos, se estruturando para capacitar de um modo mais assertivo. Então, com a extensão universitária, você tem um certificado do MEC, você pode colocar no seu currículo, num concurso público para subir de classificação,
Né? E para quem só quer conhecer, a gente tem livros assim mais simples, menores. Inclusive, mas esse é voltado para educador também? Pode ser para leigos também. Dá para o leigo entender sobre educação musical. Por exemplo, o pedagogo quer entender, o pai que quer entender por que essa lei está disponível e não está sendo efetuada corretamente. Deveria estar em todos os municípios, em todas as escolas. A gente tem batalhado para isso. Eu faço onde eu moro, meus alunos que já fazem extensão fazem onde eles moram. Inclusive, visitei a Câmara de Vereadores aqui em Londrina para falar sobre esse assunto. Porque Foi uma audiência pública, é isso? Foi. A lei é federal, mas o município tem que tomar suas providências. E aqui ninguém, até agora, nada? Não, eles colocam assim... projetos de música, que não é a disciplina. Um coral? Isso aí não é o que Não tem a ver exatamente com... Não, porque eu posso ter uma oficina de karatê, de balé, de música, isso aí é uma outra coisa, né? A disciplina, os alunos vão ter aula lá toda semana. Tem conteúdo. Inclusive, o BNCC tem o conteúdo de educação musical e de artes. Então, assim, não tem para onde fugir para dizer que está sendo feito. Não está sendo feito, entendeu? E sem contar que o aluno que aprender, de fato, tiver educação musical, tem um monte de vantagem para a vida dele, né? Nossa, a gente poderia falar 5 anos sobre isso. A minha especialização é isso, cérebro e música. Certo. Então, todo o meu conteúdo eu ensino o professor a mostrar dentro da sala de aula e nas suas aulas particulares como desenvolver a inteligência cognitiva dos seus alunos. Todo mundo deveria estudar música. Todo mundo. De qualquer idade. Qualquer idade. A partir dos 4 meses de idade já pode estudar música. Olha que... Aliás, a Maria Pachelli é capa da revista Spotlight aqui em Londrina. Pode mostrar, né? Está circulando em Londrina. Falando exatamente dessa questão, né? O artigo foi isso, a volta da música nas escolas. Que maravilha. Posso mostrar essa daqui? Pode. Essa daqui é a revista do governo, História da Biblioteca Nacional, onde, quando a lei foi sancionada, saiu um artigo dizendo... Eu fui entrevistada nesse artigo, como especialista da área, dizendo que o governo deu 4 anos para que todos os municípios se adaptassem a isso. E já fazem 17. Muitas escolas particulares têm a música. Certo. E tem municípios também que têm, inclusive Cambé tem. Doutor, Cambé já saiu do zero. Já está certo. Opa! Falta o resto. Falta só. Quem quiser conversar com a Maria Pachelli sobre isso, tem que fazer o quê? Pode entrar no WhatsApp da empresa, que é 21 97602 3331, ou pode comprar o curso pela plataforma, já está disponível lá pela plataforma. Maria Pachelli, muito obrigado. Volte mais vezes para a gente conversar sobre isso. Grande abraço. Eu que te agradeço. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço. A Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor! Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais que impulsionam seu futuro. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu.
Agora aqui no programa é hora de sucessão familiar. Está conosco Otávio Scandelay para conversar um pouco mais com a gente. Como vai, Scandelay? Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, meu irmão e irmã. Mais uma vez, nossa gratidão, nosso respeito, a nossa admiração por você, telespectador, que é a razão de nós estarmos aqui. Se não houver a você, nós não estaríamos aqui. Não é isso, Marcelo? Também concordo plenamente. Isso. E se não houver pai e mãe, eu também não estaria aqui. Nem eu. Nenhum de nós. Então, se nós estamos aqui falando de sucessão familiar, não é só família, não. É no tudo e em todo. Mas falando em tudo e em todo, no dia 14 de 6 de hoje, por exemplo, tem uma pessoa bastante especial que faz um belo trabalho aqui em Londrina, que é o nosso companheiro Marcelo Militão. Aliás, é você, né, Marcelo? Exatamente. Oh, é verdade, poxa. Vê, você faz quantos anos 54. mesmo? 54 aninhos ainda, não é isso? Vê, um menino. Eu fiz 75, para mim é um menininho ainda, está começando a vida. Mas eu gostaria, Marcelo, que você falasse para o nosso telespectador como é que você se sente completando 54 anos, num tempo hoje. Você é uma que veio da geração, então você nasceu em 71, né? É a geração baby, não é baby boomer, já é uma outra, outra geração aí. Como é que você vê tudo isso? Você pegou ainda um pouco a era militar, não é isso? Pegou um pouquinho. Peguei o fim, né? Finzinho, foi em 85, você nasceu em 70. Você pegou bem ainda. Você nasceu bem na época, só que você era pequeno, talvez não tenha muita lembrança do que era. Vai lembrar mais do João Batista de Oliveira Figueiredo, aí já era adolescente. Isso, exatamente. E foi o último do governo militar, né? O último. Então, você consegue falar alguma coisa, Marcelo? Porque você é de signo de Gêmeos. Né? Gêmeos é um signo meio danadinho, porque dizem que nós temos dois, né? Nós temos um neguinho e um branquinho dentro de nós. Essa é boa. É o que dizem por aí, né? Se quando o neguinho aqui dentro está atacado, nós viramos uns fio de uru. Ficamos bravos, ficamos sentidos, ressentidos, enfim. Então, você poderia falar um pouco para nós, Marcelo, o que é tudo isso? Com relação à época, né? Pegamos talvez a última geração, né? Que pegou as duas coisas aí, né? Exatamente. Que ainda brincava na rua, que ainda, né? Subia em cima da casa, na árvore e tal. E depois viu toda a mudança tecnológica. Depois já não. O pessoal já nasceu com a mudança tecnológica, né? Exatamente. Porque nos anos 70 não tinha. O celular tinha nos Estados Unidos, aqui não tinha. Por exemplo, né? Exemplo. Exatamente. Então tinha bola, jogava bola e etc. Né? Então a gente viu as duas coisas acontecerem, né? Era de fato, a vida familiar era um pouco mais tranquila naquela época, certo? Um pouco, a velocidade das coisas era mais lenta, né? Perfeitamente. Hoje é mais rápido, né? E hoje o convívio familiar é realmente menor, não é? Então, eu vivi aqui, eu sou de Londrina e vivi todo o tempo aqui, eu nunca saí daqui, entendeu? Que beleza. Nem para estudar, eu estudei aqui, não. Então eu acompanho a evolução de Londrina. Londrina é uma excelente cidade ainda, mas já foi melhor para morar, viu? Já foi melhor, Marcelo? Já foi melhor, já foi mais gostoso morar aqui. Dá para voltar, né? Você que veio para cá, já está há muito tempo, portanto é londrina de coração, e eu que sou daqui, dá para a gente trabalhar junto com todo mundo que está aí, para Londrina voltar a ser o que já foi em termos de convivência, né? Porque a cidade melhorou, a infraestrutura ela melhorou, né? Sim, isso é inegável. Inegável, né? concordo. Né? Agora, do ponto de vista de personalidade, eu talvez seja um pouco diferente dos outros geminianos, porque quando você toma... É bom tomar pancada, o Scandelay fala aqui, às vezes. Sim. Na vida, quem nunca passou por um momento ruim,
às vezes não vai saber valorizar os momentos bons. Né? E eu já tomei algumas pancadas, isso é bom. Aprendi muito e gosto de ficar aprendendo sempre. Né? Aliás, nessa série aqui, eu estou aprendendo muito com os exemplos do Scandelar, com as histórias, com os textos que nós lemos e com as pessoas que vêm aqui junto com ele. Não é? Sim, isso sim. é muito bom. Aprender sempre, porque senão, se a gente chegar aqui com uma verdade fixa, com uma verdade definitiva, você roda. Perfeitamente. É por aí, né, Marcelo? O tempo, ele muda, né? O tempo não muda. E o tempo não passa, né, Marcelo? Gente, um ditado muito feio, passar no tempo. Não, o tempo não passa. Quem passa somos nós. Pelo tempo. E passamos no tempo. No tempo. Mas o tempo está aí desde sei lá de quanto. Desde sempre, vamos dizer assim. Desde sempre, né? Quer dizer. Então, Marcelo, mas eu que posso falar para você com uma certa garantia, e uma grande garantia, que o trabalho que você faz para Londrina, ele é muito bom, é muito importante. E eu concordo com você quando você pede para que nós voltemos a ter uma vida saudável, mais pacata um pouco, por mais que se corra demais, a gente tem que ter os nossos momentos de silêncio, de concentração. E você, pai e mãe, tem uma missão agora hercúlea de grande para você cuidar do teu filho, para que ele não fique totalmente ansioso, agitado, porque essas mudanças que você falou, Marcelo, a gente sofreu e nós ficamos muito afoitos, muito corrediços. E isso não é bom para o nosso corpo. Correndo atrás, né? Não sei do que, mas todo mundo está correndo atrás. Exatamente, correndo atrás. Aliás, bem colocado, né? Correndo atrás não sei do quê. Sabe, pai? Então você precisa ensinar teu filho a ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, estar mais na gratidão e ainda preservar um pouco. Por exemplo, agora, ontem foi dia de Santo Antônio, aquelas festas bonitas, da batata assando na fogueira. Opa, não é isso? Dia 14 é dia de São João, portanto, hoje é de São João. São João é um santo festeiro, eu gostava de festas. Aliás, tem um monte de festa junina rolando aqui. Exatamente. O dia 29 é dia de São Pedro, quer dizer, então a gente festejava isso com muito carinho, era muito gostoso. Então, pai, pare um pouquinho, pense melhor, tá? Cuide bem do teu filhinho, ame teu filhinho com muita paixão. É isso que nós estamos precisando, Marcelo. Paixão. Ok, gente? Mais uma vez, parabéns, Marcelo. Obrigado. Que Deus te continue iluminando. Amém, amém. E que você continue sempre esse jovem simpático e elegante. Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço. A Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Don't get in touch if your English is perfect, but if you would like to learn new expressions, improve your speaking skills, or even start from zero, at SD English we have teachers for all ages, all levels, and any objective, be it business, travel, or conversation. You could have your classes online, in one of our schools, or even at home in Londrina. Send us a message and we'll get you started. A
Algumas universidades têm preço, a Unifil tem valor! Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais que impulsionam seu futuro. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Hora de falar um pouco das coisas de Londrina e do mundo com o João Mendonça, que está aqui com a gente. Como vai, João? Seja bem-vindo de volta, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Boa noite, amigos que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui para falarmos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? É isso. Ô, João, falaram para você que tem saudades da aula do SPB, né? Isso tinha nas universidades, no colégio, sim, né? Sim. Essa disciplina que falava sobre política, né? Conta pra gente, é isso mesmo? É isso, Marcelo. Então, no nosso dia a dia, nós nos encontramos com várias pessoas, vários amigos de vários segmentos. E outro dia nós estávamos conversando e o pessoal com saudade daquela aula que tinha antigamente do OSPB, né? Que é ali que é onde ensina, aquela aula ensina, né? As pessoas, os jovens, em relação à política, a boa política. Porque tem a política do bem, a política que cuida das pessoas, que sabe o que significa um mandato para as pessoas, e a política do mal, que não está nem aí em respeito ao eleitor que colocou aquela pessoa naquele lugar. Aí veja bem, o jovem, o adulto, desde a criança, adolescente, jovem, adultos e tal, precisam estar assim conscientes do seu papel nesse mundo, no planeta. O nosso papel, o que estamos fazendo aqui? Né? Nós nascemos para quê? Para servir ou para ser servido? Então, o OSPB ensina muitas coisas nesse sentido. Porque políticos, todos somos políticos. Mas tem um detalhe, cada um, se tiver aquela vontade, se vier aquela vontade de se apresentar para uma candidatura, ele precisa saber e diferenciar o que é o particular dele e o que é o público, o servir o público. Uma candidatura, ela muitas vezes representa um setor da sociedade. Exato. Mas, acima de tudo, Marcelo, ela precisa representar a vontade da maioria de uma população, seja do município, do estado e até do país, né? Então, é nesse sentido que nós comentamos com várias pessoas da nossa mais novo, né? Os mais novos e também os mais idosos também. Tem saudade dessa aula e eu acho que deveria... eu vou falar com os deputados, vou falar com o pessoal que tem contato lá com o Conselho Nacional da Educação, que é quem faz a fórmula, vem de lá, né? E daí todos obedecem aqui embaixo, para voltar isso aí, né? Essas aulas, porque temos ali, especialmente no colégio, em período integral. O período integral, o aluno não vai querer ficar somente ali no didático, ele tem que ter aulas, além do didático, aulas que têm a ver com o seu dia a dia, né? E com o seu dia a dia vai na política, nas profissões, nas alternativas para a vida. É isso que o ser humano reclama, muita gente tem saudade e é isso que eu vou pedir para os meus amigos deputados intervirem nesse sentido. Muita gente não sabe nem para que serve uma Câmara de Vereadores, né? Não sabe. Aí, veja bem, aí tem gente, Marcelo, que confunde isso tudo, utiliza-se da democracia, né? Dá um de cordeirinho ali e tal, aí depois quando pega um mandato, quando o eleitor confia esse mandato a essa pessoa que se apresenta para uma candidatura e ela é bem sucedida com a vitória que o eleitor confiou, aí ele vira um ditador. Aí quer fazer as coisas da sua vontade. Está cheio de exemplo. Está cheio de exemplo, tanto aqui como no Estado, como no Brasil, né? Tem vários exemplos nesse sentido, exemplos nocivos, né? Porque se você se apresentou, é porque veio aquela vontade, pelo menos eu acho, né? Veio aquela vontade de servir às pessoas, né? Especialmente quem confiou em você. Agora, a comunidade confia, a pessoa chega num mandato, seja vereador, seja prefeito, seja deputado estadual ou federal, e vai, né?
participações nos mais elevados níveis em que o eleitor confia e a pessoa chega lá. Então, veja bem, eu acho que a política é uma coisa. A boa política é necessária em todos os setores. Partido, cada um que escolha o seu depois. Mas na escola, em outros segmentos, seja igreja, seja onde for, as associações, precisa acontecer a formação dos bons políticos, né? E os bons políticos, eu quero crer e torço que seja a comunidade em geral. Agora, depois que você tem aquela informação e formação do que é uma boa política, aí você vai optar se apresenta para uma candidatura ou se fica lá na tua profissão, mas bem informado, formado e informado do que significa a política, e para que serve a política. Eu vejo o mundo afora, muitas distorções, por isso as guerras, por isso os desentendimentos, por isso as despesas erradas, né? Os gastos errados, né? Porque quando você gasta em saúde, gasta com educação, gasta com mobilidade, infraestrutura, no bem-estar das pessoas, porque tudo que existe no mundo é das pessoas. Não pode ser só para meia dúzia de pessoas, é para, em geral, as pessoas. Aí tem gente que desvia o dinheiro para quê? Para armamentos de guerra, armas e munições para guerra. É dinheiro do povo, Marcelo, beneficiando... Mal usado, né? Mal usado para matar o próprio povo. Outro dia, não sei se vai dar tempo, eu estava vendo uma reportagem lá numa busca de entendimento entre a Rússia e a Ucrânia. Estão em guerra. Resultado, que estão em guerra faz tempo. Gastando o dinheiro do povo. E muitos dividendos saem daqui também, do Brasil, das empresas que são de outros países que estão instaladas aqui. Então esse dinheiro vai para lá também. Aí veja bem, porque uma reunião daqui, dali, tal, conversa, gastaram um tempão na reunião para ver se havia ali uma condição de uma trégua de 30 dias. A Ucrânia queria 30 dias. Daí a Rússia queria 3 dias. No final, nenhum entendimento aconteceu. A guerra continua. Mas aconteceu o seguinte, a troca de corpos de soldados. Quer dizer... 6 mil da Ucrânia, 6 mil da Rússia. Aí fala, mas são soldados que morreram na guerra. Mas vem cá, os policiais, os combatentes, não são seres humanos também? Também. Então, e a maioria, pouco tempo atrás, não era soldado, viu? Era gente que trabalhava em outras coisas. Sem dúvida. Então, quer dizer, é uma ignorância total. Antigamente, na época do rei Davi, rei Saul, tudo mais, eles que iam para o fronte. Hoje não, os bacanas ficam lá num bunker, lá, algum lugar escondido lá, que ninguém acha, e mandam os coitados inocentes se matarem ali. Estou contigo, queria ver o Putin e o Zelensky no tanque de guerra na frente do combate lá. Como era lá o rei Saul naquela época. Aí seria o meu respeito. Não tem sim, nenhum, porque manda os outros e não vão para a guerra. Manda os outros para a guerra, gastando dinheiro da comunidade. Já pensou esse dinheiro gasto em guerra, se fosse em benefício de saúde, educação, bem-estar, qualidade de vida? Que mudança, hein? Que mudança seria? Mas tem que ter guerra. Para quê? Para quê, sendo que tem alternativa? Obrigado, João. Um grande abraço. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Agora eu vou te dar uma dica importante. Algumas universidades têm preço. A Unifil tem valor. Mais do que preço, valorizamos sua formação através de experiências e práticas reais, que impulsionam o seu futuro. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência externa ou segunda graduação e garanta a bolsa de 25% a 100% para todo o curso. Saiba mais em unifil.br. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!